Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para que você comece o seu dia e a sua semana de uma maneira extraordinária. Eu quero te pedir um favor antes do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é bem rápido, dá uma olhadinha aí se você ainda não é inscrito. Isso, se você ainda não é, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui. E claro, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo que você puder. Isso ajuda a mensagem a ir ainda mais longe. E no fim, é isso que importa. É tudo sobre Jesus. E o nome dele é glorificado e vidas são transformadas. Vamos pro vídeo? Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4, verso 48, diz o seguinte: Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Se vocês não virem os sinais, vocês não vão crer. Eu vou dizer algo para você interessante. A Bíblia, os Evangelhos, se você observar, em tudo existem sinais. Sinais da passagem de Jesus, sinais do amor de Deus, sinais do amor, da misericórdia, da justiça. Existem sinais agora que nós estamos vendo da volta de Jesus, do final dos tempos. Uma das perguntas que eu mais recebi agora na pandemia foi se o que nós estamos vivendo é um sinal. E sim, é um sinal. É um sinal que algo está muito errado com o ser humano. Porque tudo antes de acontecer dá um sinal. Se você ver a natureza, antes de uma grande catástrofe, a natureza já deu sinais. Se você olhar para uma quebra financeira de uma grande empresa, antes de ela quebrar, ela já deu sinais que quebraria. Se você olhar para um casamento que acabou e de maneira crítica analisar, você vai perceber que antes de ele acabar, ele já tinha dado sinais que estava acabando. Ou seja, tudo, se nós olharmos de maneira dissertiva ou com discernimento, nós vamos encontrar e identificar sinais. Essa mensagem é interessante. Eu estava num dia conversando com um amigo meu e ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção e que me fez refletir e caminhar até aqui, nessa palavra. Ele disse: David, eu estava descendo a serra, voltando para casa, quando de repente acendeu uma luz no painel do meu carro. Uma luz laranja. Essa luz acendeu. E eu não entendo nada de mecânica, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. E aí ele disse: no centro do painel apareceu uma mensagem: a sua velocidade será reduzida a 80 km por hora para preservar o motor do veículo. E foi isso que aconteceu. O carro baixou o giro e chegou a 80 por hora. E por mais que ele acelerasse, o carro não ia. Ou seja, o carro deu um sinal, o carro se autoprotegeu, porque o sinal é um aviso para mudar a postura.
a postura foi alterada e o carro foi preservado e o motor não fundiu. Uau! Eu sei que talvez você fique assim, não, o que isso tem a ver? Eu também sou assim às vezes. A gente às vezes não observa os sinais. Eu, por exemplo, eu tinha 20 anos de idade e eu estava num momento com o Senhor Jesus muito especial. Eu estava numa campanha de oração, onde eu saía da faculdade, pegava o carro e ia para esse lugar orar, um monte de oração. E eu fazia isso durante alguns dias, e naquele dia eu saí de dentro da faculdade, entrei no meu carrinho, eu tinha um Fiat Uno 2001 na época. Eu entrei dentro do meu carrinho, liguei e fui na BR. Eu ia orar. De repente acendeu uma luz vermelha no painel. E eu devia ter ouvido, visto, percebido, prestado atenção. E eu olhei para o sinal, eu vi na verdade. E aí que está, eu vi o sinal, mas subestimei o sinal. Continuei acelerando, porque eu tinha um compromisso. Eu ia orar. E eu estava aqui. Assim que o Uno faz. E de repente assim, ó. Eu falei, ai meu Deus do céu. Mano, desligou tudo. Encostei na rodovia, o carro esfumaciando tudo, fumaça para dentro, fumaça para fora. E eu desesperado, falei, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Fui ligar o carro não ligou mais. Aí liguei pro meu pai. Ô pai, eu tô aqui no tal lugar. O pai, me socorre, pai, o carro estragou. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu tô lá esperando, meu pai chegou. O pai chegou, André, olhou o carro, abriu o capô. O motor tava igual um gato. Tava assim, ó. Meu pai falou assim, eu acho que eu sei o que aconteceu. A bomba de óleo queimou, parou de lubrificar o motor e o motor fundiu. Aí o meu pai olhou para mim e fez a seguinte pergunta: filho, não acendeu nenhuma luz no painel? Aí, irmão, eu não estava tão bem convertido na época. Ah, sério. Eu falei, uma luz? Como assim, pai? Um sinal? Não apareceu nenhum sinal no painel, nenhuma luz piscou? Não. No outro dia eu estava na frente do mecânico e tive que mentir de novo. O mecânico falou para mim, mas não acendeu nenhuma luz do painel? Aí eu disse, eu acho que o sensor podia estar queimado. Conclusão, anos depois eu falei pro meu pai, pai, acendeu uma luz no painel e eu ignorei. E o meu pai disse para mim, eu sabia. Porque sempre dá um sinal. E aqui mora o centro desta mensagem. Nunca quebra de repente, nunca estraga de repente, nunca é de repente. É uma história que dá sinais, e que todas as vezes que a gente percebe um sinal que algo vai dar errado, e mesmo assim a gente continua, pode ter certeza, se deu sinal de dar errado, vai dar errado. O fato de você ignorar o sinal não torna evitável a tragédia, o fracasso, o divórcio, a angústia, a decepção. Deu sinais, eu vi os sinais, mas quando escolho ignorar os sinais, eu arco com as consequências da dor que vou ter. Porque quando deveria parar, não parei. Quando deveria baixar o ritmo, não baixei.
E isso é a nossa vida. E Jesus fez nós de maneira perfeita. Talvez você não percebe, mas nós somos tão perfeitos que o nosso corpo nos dá sinais. É tão absurdo que o nosso corpo dá sinais de maneira constante sobre a nossa saúde, sobre nós o tempo todo. Quer ver uma coisa? Quem aqui já ficou ansioso? Olha, quem? Sério? Seres humanos. Você já sentiu o coração apertar? O nosso corpo dá sinais. Isso é um sinal. Você já ficou apaixonado? Quem aqui? Eu vivo apaixonado, irmão. Mas eu tive cenas assim, sabe? Quando eu vi a minha esposa pela primeira vez. Eu me lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha mãe: mãe, eu conheci a mulher que eu vou casar hoje. Minha mãe quase morreu. Eu tinha 16 anos. Mas sabe o que aconteceu quando eu vi a minha esposa? Meu coração fez assim, ó. Acelerou. E eu senti o peito assim, sinais. Você já ficou muito triste? Uma lágrima correu no rosto? Isso tudo é sinal. Só que existem sinais no momento e existem sinais que antecedem. E aqui é a questão importante. Assim como a nossa vida física dá sinais, nosso espiritual também. Assim como o nosso espiritual dá sinais, na nossa vida conjugal, nossos amigos também dão sinais. Nós precisamos ter a sensibilidade espiritual para olhar e identificar os sinais e tomar posturas diferentes antes que o pior aconteça. Eu vou falar uma coisa para você. Na vida espiritual é muito fácil descobrir os sinais que algo está errado. Olhe para você, examine você. Se você examinar você, você vai encontrar sinais e vai ter posturas novas para tomar. Quer ver? Olha para você. Antes eu tinha prazer, eu orava todos os dias. Eu acordava de manhã e eu sentia a presença do Espírito Santo. Eu ia feliz trabalhar. E agora, de repente, eu não tenho mais o mesmo prazer. Antes eu acordava e eu cantava canções, eu tinha a vontade de buscar a presença, e eu não tenho mais isso. Eu não sou um sinal. Antes eu acordava cheio do Espírito Santo, antes de dormir eu dobrava os joelhos e eu agradecia. Não fez mais? Sinais de que a sua vida espiritual está em declínio. Só que aí que está. Aqui às vezes dá para você fazer isso aqui, ó. Mas tem gente que espera fazer isso aqui, ó. Pum! Lá no poço. Casamento é igual. Lembra quando você casou, meu lindo? Você chegava lá em casa aqui, ó. Pá! Vocês não? Oh, maravilhosa! Top! Te pego hoje, aleluia! Não? Uai, só eu que sou assim? Vocês estão tudo fingindo. Não, irmão, o negócio é tempestade no deserto. Deus é fiel. Já ligo, ei, tô chegando, aleluia. Sabe, quando isso que era uma constante acaba, é um sinal. É um sinal que uma rota precisa ser convergida. E esse é um negócio que parece tão simples e tão simplório, mas que a palavra já diz: os sinais são importantes. Então olhe os sinais. Se algo está saindo do eixo, toma uma postura, volta. Mude a forma, mude o jeito, altere o método, crie uma coisa nova. Mas não pode deixar ignorar os sinais. Lembra, a luz vermelha acendeu e eu continuei acelerando como se nada tivesse acontecendo. Mas o carro deu um sinal: para! Na nossa vida, se nós olharmos de maneira crítica, intencional, sinais em todas as áreas apontam lugares onde precisam ser melhorados.
Se nós olharmos para a nossa vida espiritual, existem sinais que precisamos orar mais, jejuar mais, buscar mais o Senhor. Se olharmos para o nosso casamento, haverão sinais dizendo: você precisa ser mais carinhoso, você precisa dedicar tempo de qualidade. Se nós olharmos para os nossos filhos, eles estão dando sinais. Você tem que soltar essa porcaria de telefone e ficar mais com seus filhos. Os sinais estão aí, estão escancarados, e a gente está tampando os olhos como se nada tivesse acontecendo, ou pior, como se tudo estivesse bem, e os sinais estão gritando: pá, 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 alerta, está com problema. E a gente está continuando, sendo que se olhássemos e levássemos a sério, tomaríamos uma postura diferente, corrigiríamos a rota, e o acidente seria evitado. Sinais acendem para ser apagados. Eu tenho um carro agora que ele acende quando o pneu está murcho. Então eu sei que se aquela luz está acesa, eu só posso andar quando ela apaga, porque senão eu destruo o pneu do carro. Simples, não é? Mas tem gente que vê a luz do pneu murcho na vida e continua andando como se ele tivesse cheio. E aí a gente chega aos finais das histórias: divórcio, abandono, infelicidade, angústias que foram provocadas justamente por a gente ignorar os sinais. Olha, meu filho, eu tenho meus 2 meninos, né? Sabe o que é engraçado? Quando eu estou distante deles, eles dão sinais. Sabe como que eles dão sinais? Tentando chamar minha atenção. Um passa a perna no outro, puxa o cabelo do outro, e na verdade eles se amam, mas só estão dando sinais que eu não estou olhando para eles. Aí eu tenho que parar tudo e falar: o que vocês estão acontecendo? Vocês estão brigando? Parece que vocês não se amam. Que a gente, todo pai é dramático, mas na verdade não é nada disso. Eles só queriam que eu fizesse aqui, ó, olhasse para eles. Aí eu paro tudo, sento com eles, e a vida fica a coisa mais linda do mundo. Mas eu também tenho a opção de ignorar. Sabe, no casamento, se eu não cuidar, se a gente não observar, os sinais acendem e a gente... Eu queria escancarar melhor isso aqui. O problema é se alguém vê depois muito novinho. Jesus, como que eu falo para não ficar ruim? Sabe aquele negócio que o marido faz com a mulher? Amém? Eu não sei falar dessas coisas, mas vou ter que falar porque está na mensagem, vou ter que falar. Então, sabe aquele negócio lá? Sabe ou não? Amém? Amém. Então já entendeu, né? Então aquilo ali é um sinal. E no casamento é um dos grandes termômetros, sabia? E a gente não leva a sério, sabia? Eu vou falar uma coisa minha aqui, ó. Só tá nós, né? Eu e minha esposa, a gente fala sobre isso. Olha aí, vamos se avançar aí, hein? Não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar o negócio apagar, não. Vamos fazer uns negócios diferentes. Vamos dar uns rolê. Vamos fazer umas doideiras aí, porque não dá para deixar esquentar apagar, não. Porque eu viajo e você fica sozinha. E aí? Vamos ficar brincando? Porque não sei se você entende, mas as tragédias da vida começam em sinais ignorados. E a gente tem que observar, porque eu só vou poder pregar até o final da minha vida se eu manter o mesmo casamento, a idoneidade, uma mensagem que é mais pura do que às vezes aquilo que eu falo no púlpito, a minha família. E é isso que nós temos que entender. Olhe os sinais. Eu já fiz carta para minha esposa dizendo: amor, ó, precisamos mudar isso. Saí para viajar com o coração partido, deixei para ela. E já aconteceu vice-versa. Eu não sei porque eu estou falando tanto disso, mas eu entendo que Deus tem um controle absoluto sobre essa palavra. E de verdade, alguém vai ser extremamente transformado por isso. E de verdade é isso que importa. Então, meu lindo, minha última palavra para você é: olhe para a sua vida emocional, espiritual, financeira, todas as áreas.
vira a chave e observam as luzes de sinais que se acendem. Aonde tiver uma luz acesa, dê conta de apagar. Se a luz acesa for na sua vida espiritual, dá uma olhada como você está, a sua oração, sua leitura bíblica, seu devocional, em que nível você está. Se a luz for no seu casamento, dá uma observada. Quando foi a última vez que você deu uma namorada com a esposa aí? Quando foi a última vez que você deu um eu te amo bem lindo assim, pá, olhando na baguinha dos olhos? Te amo, minha linda. Você sabe. Se for com seus filhos, o sinal, lembra quando foi a última vez que você sentou no tapete para brincar com eles e esqueceu da hora passar? Porque em todas as nossas áreas da nossa vida, em algum momento algum sinal acende. E glória a Jesus, porque se tivermos sabedoria, apagamos todos e vivemos de maneira plena aquilo que Deus tem para nós. É possível ser feliz no casamento, é possível ter uma vida espiritual extraordinária, é possível ser feliz em todas as áreas da vida, mesmo tudo dando errado lá fora. Mas se nós cuidarmos do nosso cenário aqui dentro, é possível. Apague as luzes dos sinais e observe, porque sempre terão novos sinais. E tem um sinal que a gente não pode ignorar, e esse talvez seja o mais importante. Olhamos para a nossa vida, olhamos para os nossos filhos, olhamos para o nosso casamento, mas quando olhamos para o céu, existe um sinal que não pode ser ignorado. Jesus está voltando. O mundo grita, a Bíblia fala de sinais, o amor esfriaria, nação contra nação, filhos contra os pais contra os filhos. Observe os sinais, convertam o vosso coração, sejam transformados pela presença de Jesus, porque se tem um sinal, a gente precisa levar a sério. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós não ignoraremos os teus sinais, nós não ignoraremos, Senhor Jesus, o fato de que o Senhor deixou termômetros aferidores na nossa vida, na nossa história, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual.
Senhor, não permita que a gente ignore os sinais. Abre a nossa sensibilidade para que possamos observar e saber como agir. Deus, no nome de Jesus, que olhando para Ti, possamos identificar o que precisa ser transformado, mudado em nós. Uma luz acendeu, e talvez foi exatamente essa mensagem que fez a luz aparecer. Que em nome de Jesus ela seja apagada. Amém.